Nós, do Sistema Positivo, sempre fizemos encontros. Está no nosso DNA fazer formação, o que é muito valioso e o que a gente sempre faz e continua fazendo. No partilhar, a gente inverte um pouquinho a ordem. A gente diz o quê? Vamos aprender junto. A resposta está aqui na escola, tanto as anfitriãs como as participantes. São elas que têm a voz, são elas que têm a palavra, são elas que vão dizer qual que é o melhor processo, qual que é o melhor case, o melhor jeito de lidar com os pais. Inclusive, o time do Positivo que participa aprende junto. Meu nome é Enio Antônio Lutic Ferreira, diretor-geral da escola, mas também sou fundador da Escola Santa Mônica em Pelotas. Meu nome é Rosimeire Ferreira, diretora pedagógica e fundadora também da Escola Santa Mônica em Pelotas. A gente começou uma educação infantil. Meu sonho era realmente da questão para as crianças aprenderem, não somente brincar. O brincar é fundamental, mas eu sabia que tinha um potencial bem grande ali. Comecei com uma turma, o ano seguinte passou a ser 2, 3, 4, 5 e se espalhou por Pelotas. Nós tivemos um primeiro prédio e aquele prédio lotou. Fomos para um prédio maior, tá? Ele lotou também e esse crescimento se consolidou. Na contramão do sistema, porque nós tivemos que 2 ou 3 instituições educacionais que foram fechadas na época e nós abrimos uma escola nova. Eu sentia naquelas crianças a vontade de aprender. Eu tinha vontade de ensinar. Naquela escola existia um pedagógico forte desde o início, que os pais comentavam, e a gente seguiu realmente com esse pedagógico forte, depois também, né, com a união do Positivo, que também trazia, desde aquela época também, o nosso pensamento. As apostilas que vinham fechavam muito com o nosso pensar, com o material que eu encontrei naquela época que realmente casou com as minhas ideias pedagógicas. Meu nome é Mônica Ferreira, eu sou diretora administrativa aqui na Escola Santa Mônica. Nós temos aqui na escola 5 valores, né, que acabam norteando tudo que a gente desenvolve aqui no dia a dia. Então a gente fala muito em integridade, inovação, excelência no ensino, acolhimento e respeito e segurança. Então, entre esses valores, a gente busca sempre que eles se mantenham alinhados, né? Especialmente porque quando a gente fala em inovação, a gente inova em vários segmentos, mas sempre buscando manter a nossa essência, o que a gente vem construindo ao longo dos últimos 40 anos, para que cada aluno se sinta acolhido e reconhecido dentro do que ele é, enquanto ser humano, para que a gente possa, de alguma forma, deixar a nossa marca e fazer com que essa pessoa lá na frente, né, enquanto ela vai se desenvolvendo no longo do caminho dela, que ela consiga também ser um ser humano melhor. A escola iniciou muito com a questão da alfabetização na educação infantil. Praticamente tinha 100% das crianças lendo, e esse era o meu maior orgulho, né, como professora alfabetizadora. O dado recente mostrou que nossa taxa de alfabetização no Brasil, ela melhorou muito nos últimos 40 anos. Estamos próximos do zero, mas a taxa de analfabetismo funcional não foi superada. Então nós mantemos uma mesma taxa de adultos que sabem codificar e decodificar, sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar. Essa taxa a gente infelizmente não melhorou. E acho que esse é um grande desafio na escola. A alfabetização no sistema positivo de ensino ela é fundamental. É onde a gente começa a construir toda a identidade da criança e depois toda a sistematização dessa leitura de mundo. Então a nossa alfabetização vai muito além do código da escrita e da leitura. Nós com a alfabetização queremos alcançar essa visão de mundo da criança, ampliar o repertório dela. Por isso lá no grupo 1, com os bebês, a gente já começa a trabalhar com as brincadeiras com palavras e as brincadeiras com sons. Então, com o surgimento da turma Fraldinhas na escola, que é um andamento que tem apenas 3 anos,
a gente sentiu a necessidade de ter atividades mais lúdicas, visto que a gente ainda não usa tanto o livro, tanto o registro no papel. E eu sempre gostei de trabalhar muito o papelão, né? O papelão, ele nos permite um universo de possibilidades. E eu sempre utilizava muitas caixas. De uma caixa a gente fazia uma atividade sensorial que era a vaquinha, para a gente apertar e sair o leite, por exemplo, né? E aí a gente foi pensando, né? E aí eu comecei a conversar com a coordenadora. Que tal se a gente fizesse um projeto para eles, né? Que envolvesse aí as caixas. Então, a cada semana, a gente tem uma temática, que normalmente a gente costuma determinar essas temáticas de acordo com o interesse das crianças também. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando cores primárias, a gente transforma naquela semana uma caixa em alguma atividade de pareamento de cores. A cada semana uma caixa se transforma em um brinquedo que para eles é muito mais atrativo do que um brinquedo que eles já estão acostumados a brincar. Esse projeto, né, como ele traz diversas temáticas, né, então sempre a gente costuma trazer coisas diferentes para trabalhar com um vocabulário bem diversificado. Muitas vezes também a gente traz atividades musicais para trabalhar também com a questão das rimas. E eles começam também já a ampliar, muitas vezes, a fala, começam a formar pequenas frases, se familiarizar com esse mundo que também é letrado já para eles. Eu digo que em 6 meses uma criança muda muito. Ela é uma criança que chega totalmente matura, com toda aquela proteção que vem de casa, e ela começa a galgar esse caminho. E o conteúdo que essa criança aprende no maternal 2, no jardim 1, no jardim 2, é o mesmo. Ele só é mais intenso em cada momento da vida dessa criança. Então a gente consegue pegar crianças que chegam na escola e não estão nem na fase da garatuja ainda. Ela ainda não consegue nem firmar o dedinho no lápis ou no giz de cera para poder fazer os seus primeiros rabiscos. E a gente tira essa criança de um jardim 2 para um primeiro ano pré-alfabetizada. Uma criança que já consegue fazer encontros vocálicos, ela já consegue juntar sílabas e tudo isso ela aprendeu muito sutilmente, porque na educação infantil a gente não cobra, a gente oferece. E cada vez que a gente oferece, a gente percebe que essa criança quer mais. E esse querer mais faz com que o crescimento dela seja mais eficiente. Lá no início da educação infantil, quando nós estimulamos as habilidades preditoras da alfabetização, como consciência fonológica, a ampliação do vocabulário, essa noção de ritmo, de rimas, nós estamos trabalhando de forma direta nesse conhecimento acadêmico dos estudantes. Sem essas habilidades, certamente o processo de alfabetização ele não vai acontecer de forma tão eficaz como nós gostaríamos. E a gente vai promovendo isso aqui na escola, vai dando dicas para as famílias também. E as crianças chegam no final do ano muito mais desenvolvidas do que elas chegaram lá no início. Então isso me deixa muito feliz, né? Poder ver a evolução deles, mesmo sendo tão pequenininhos. A aprendizagem significativa ela é central na nossa proposta pedagógica, não só na alfabetização, mas em todo o nosso trabalho metodológico aqui no Sistema Positivo de Ensino. Dentro da alfabetização, a aprendizagem significativa significa para a gente que essa criança ela vai aprender muito além de letras, números, códigos e decodificações. É uma alfabetização voltada ao letramento. Por isso, nós trabalhamos com textos reais, histórias reais, que circulam em ambientes sociais, histórias que vão gerar pertencimento à criança. Nós acreditamos que é um degrau a cada vez. As crianças elas precisam ser estimuladas desde o maternal, com atividades lúdicas, aulas interessantes, um planejamento intencional que vai além apenas do brincar por brincar. E sim, a brincadeira intencional e previamente planejada pelo educador. Quando eu falo também em alfabetização, eu falo em leituras. Leitura de mundo, leitura sim de palavras, de textos, mas é uma leitura que transcende
ao ler e escrever palavras. As experiências também no ambiente externo, como atividades com jogos, na nossa horta, no sítio escola, são leituras importantes que o estudante ele vai fazer uso ao longo da jornada acadêmica dele. Basta a gente saber acertar os meios, né? E não rotular. E não fazer com que essa criança se sinta aquém ou perdida, sem que seja uma cobrança, e sim uma consequência de todas as nossas brincadeiras com intencionalidade. Bom, a gente trabalha aqui no primeiro ano, desde o ano passado, nós introduzimos junto com a nossa coordenadora, Fernanda Otti, ela nos trouxe essa proposta das estações multissensoriais do saber. Então, a cada bimestre a gente trabalha uma temática. A temática que a gente está trabalhando neste bimestre é o restaurante Santa Mônica. Então, como é que acontece? A gente faz toda uma ambientação como se as crianças estivessem vivenciando um restaurante mesmo. Então, a gente tem o prato principal, a gente tem a entrada, a sobremesa, o café, o pagamento. Então, como se eles estivessem dentro de um restaurante italiano mesmo. Como acontece essas atividades? Eles vão rodando dentro daquelas estações. Em cada estação, a gente tem atividades específicas dentro dos conteúdos que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, a nossa entrada neste projeto de agora, desse bimestre, é a tábua de frios. Então, ali a gente tem as palavrinhas e a gente tem a separação silábica. Então, cada criança vai receber a sua palavrinha e elas vão ter que pegar dentro dos frios ali, aí a gente tem o presunto, a azeitona, o queijo, as sílabas que compõem aquela palavrinha e fazer a separação silábica. Então, a gente foca muito naquelas atividades específicas que a gente precisa de uma atenção maior naquelas crianças. A nossa avaliação dentro dessas estações multissensoriais, a gente faz dentro da sala de aula conosco, a nossa avaliação ela é contínua e a gente foca diretamente nas dificuldades que eles estão tendo dentro da sala de aula. Então, por isso que a gente traz essa parte lúdica, porque é muito divertido, eles se envolvem, eles interagem, não tem a dispersão. Eles estão no restaurante, a gente brinca, vamos separar sílabas, vamos fazer os cálculos, vamos fazer leituras. Então, é tudo direcionado no foco que a gente pretende atingir. A gente vê que as crianças evoluem muito mais com a parte lúdica inserida dentro da sala de aula e a gente vê que os avanços são muito maiores. Então, para nós, como alfabetizadora, esse projeto é maravilhoso para trabalhar com as crianças na fase de alfabetização. E aí eu não digo alfabetização somente do português, tá? A gente faz também a parte da matemática, se a gente tem que inserir a parte de ciências. Então, ele é um projeto amplo. A gente pode colocar qualquer conteúdo desde que case com a temática. Então, no caso, nesse bimestre, a gente focou português e matemática, porque é o que a gente consegue mais lidar com a temática do restaurante. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga colocar outros conteúdos e trazer outros professores no interdisciplinar para trabalhar junto com a gente também. Nós apostamos sim na leitura, na escrita, que essa criança reescreva, escreva, tem produção textual em todos os capítulos por conta disso, mas esse processo ele acontece a partir de um pertencimento, de uma identificação da criança com o universo letrado. Então, os territórios letrados, os ambientes alfabetizadores ajudam muito nesses desafios, que são desafios de pressa, que é comum, né, que as famílias tenham essa pressa no processo de alfabetização. É o desafio da letra bonita como um sinônimo de aprendizagem da escrita, que não necessariamente está vinculado aí ao processo de aprendizagem. A gente faz a produção textual da criança do primeiro ano até o 5º ano. Todos os capítulos de língua portuguesa têm a produção textual e a interpretação de texto e a gramática. Então é dessa maneira que a gente vai atingindo esse ciclo de consolidação da alfabetização. Então, todo projeto literário que a gente tem, desde a educação infantil até os jovens adolescentes, a gente busca quebrar aquele paradigma que na nossa época tinha, né, de ler o livro para fazer a prova. Né? Esse livro tem que trazer um sentimento para você, esse livro tem que fazer sentido. Então, o livro do Pequeno Príncipe, os alunos do 8º ano fizeram a teatralização, onde nós convidamos os pais para virem até a escola e cada planeta que o Pequeno Príncipe parou era uma estação que a gente criou.
Então, tinha todos os planetas, o planeta do Bibo, eles passavam lá e eles, no final do projeto, todo mundo sabia um pouquinho do livro, sabia o essencial, né? Que o livro fala que o essencial é invisível aos olhos. Então, eu acho que é um pouco disso. E na educação infantil, essa ludicidade, ela vem acompanhada de muito aprendizado em cada projeto. Aqui no Colégio Darwin, existem os projetos de leituras que são desenvolvidos pelas professoras, com listas de livros que são previamente escolhidos dentro da realidade cultural e da idade de cada um dos alunos. Quando os alunos despertam ainda cedo esse interesse pela leitura, você forma uma base sólida que vai sendo acompanhado principalmente quando chega ao ensino médio. Mas é interessante que o universo da leitura ele pode ser despertado em qualquer momento. Então o aluno que não lia quando era criança, no ensino médio ele não vai mais ler, isso não existe. É uma ideia errônea que se tem. Eu quando era criança eu não lia, então por isso que eu vou fazer o ensino médio que eu não vou ler, não. Ou como a Clarice Lispector dizia, essa epifania, né? Esse despertar, essa revelação, né, cultural pode acontecer em qualquer momento da vida dos alunos. E aqui a gente tem, com a disciplina de literatura e interpretação textual, né, os livros que são trabalhados em sala de aula, que são colocados nas avaliações como um processo contínuo de aprendizagem. O processo de escrita ele é contínuo, só que a gente percebe que quando o aluno chega com algumas defasagens, seja com relação à ortografia, seja com relação à acentuação, pontuação, né? A própria questão de uso de repertório, vocabulário, de bagagem, né? A gente percebe que o trabalho se torna muito mais complexo. Então, quando a base ela é bem feita, ela é bem construída, quando aquele aluno já vem com o hábito constituído de leitura, isso facilita demais o nosso trabalho, porque aí você você foca no processo de lapidação, né? A estrutura, você passa a estrutura, você trabalha os diferentes gêneros e você faz com que ele adeque essa bagagem que ele já tem dentro daquilo que é exigido diante do diferente gênero que ele tiver que produzir. Mas, quando isso não acontece, você tem que desenvolver um trabalho ainda mais complexo, que é buscar e resgatar essa base. Eu acho que o desafio maior foi a tecnologia ter chegado tão rápida, mesmo a gente sendo uma escola tecnológica, né? A gente pegar esses alunos também e trazer um pouco mais ele para dentro das nossas realidades do dia a dia, do abraço, do envolvimento, né? O que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos? Que além da tecnologia, além do celular propriamente dito, nós temos que estar frente a frente, nós temos que ouvir o colega, nós temos que brincar com o colega, tá? Nós temos que compartilhar momentos sem o uso da tecnologia. Nós sabemos a importância da leitura e da escrita para as crianças, reforçamos isso, mas essa criança aprende a digitar antes mesmo de aprender a escrever. Então, equilibrar esse uso da tela, esse contato muito grande com esse sistema que gera uma comoção muito grande, que deixa a criança muito presa a essa tela, que não desperta o interesse dela para ir para o papel, para ir para a leitura, para que a escola possa conseguir trabalhar muito mais esse processo de alfabetização. Com o decreto que chegou também em 2025 agora, ajudou bastante, então a gente também percebe esses alunos mais integrados com os colegas, com os professores, né? A escola retornou, tá, à sua origem, tá, como era, vamos colocar, há 10 anos atrás, dentro daquele carinho, daquela afetividade, do bom dia e do boa tarde. A ideia do Young Explorers começou com a necessidade da gente expor os alunos a mais momentos e vivências usando o inglês de forma espontânea, juntando com o objetivo do programa bilíngue, que é justamente integrar as disciplinas, que tivesse sempre um toque do inglês, ministrando outras matérias. It is good because it can relate to everyone, but it can't receive from all the rest. Okay?
aulas de educação física, de ciências, de geografia, de história, robótica, xadrez. Assim, o inglês basicamente entrando em todas as áreas. E é claro, sempre tem esse planejamento dessa aula com esses dois profissionais, o do inglês e o profissional da área. Então, em conjunto, eles aplicam essas aulas que são bem lúdicas, que são mesmo assim, com o foco de rever conteúdos usando a língua inglesa. Por exemplo, nos quintos anos, eles têm alguns conteúdos de ciências que também tem no livro deles, didático de inglês. Então, esses professores, eles se juntam, eles preparam uma aula e eles vão para o laboratório de ciências, eles praticam os vocabulários e os conteúdos, usam todo o equipamento que tem no laboratório de ciências com o vocabulário em inglês. E essa comunicação diária também que as professoras têm, desde o bom dia até a organização em sala, toda é feita em inglês também. Então, é realmente uma imersão da língua, integrando a outras disciplinas. E sempre tem essa preocupação, né? Não vejo meu filho falando inglês em casa. A gente cria, então, oportunidades, situações para que o aluno ele possa, então, realmente viver a língua de forma real. A língua ela pode ser uma barreira, mas eu digo que ela é uma porta. E a gente tem que encarar a língua como uma porta de entrada para o mundo. O nosso aluno ele deve ser entregue lá no final do seu curso, né, do ensino médio, sabendo realmente se comunicar, não somente na sua língua materna, mas com outras pessoas, outras culturas. E é por isso que a gente tem um programa bilíngue também. E é um desafio para os alunos também. Então eu acho que é isso o que torna o sucesso do nosso projeto. É os alunos sentirem que eles estão sendo desafiados de várias formas e no final eles comemoram, né? Porque tudo é um jogo, então, e eles se divertem, voltam para casa contando. Além disso, nós também sentimos essa diferença nas aulas de inglês, porque a gente tem esse aluno que está em contato com o inglês de forma muito mais espontânea, isso se torna uma coisa natural para eles. Na Escola Santa Mônica a gente tem uma história que eu vejo que é uma história de muito sucesso. Conseguir chegar nessa marca de 40 anos, como a gente está chegando esse ano, para isso tu precisa ter uma boa dose de motivação, de determinação e uma super vontade de fazer acontecer. O que mais me orgulha de tudo que a gente fez é ver a felicidade dos nossos alunos. É quando vê realmente as crianças estão felizes, as crianças querem vir para a escola, as crianças choram para não voltar para casa. Eu penso o que nós estamos colocando quando eles saem da escola para a nossa comunidade, né? Para a nossa sociedade, com pessoas bacanas, responsáveis, que vão nos cuidar. Eu sempre penso nisso. Então, quando eu encontro mesmo meus ex-alunos, né, médicos, advogados, juízes, professores, eu digo, nossa, eu acho que a gente fez uma coisa legal. Então, quando me perguntam, né, em qualquer lugar, qual é a sua profissão? Eu digo, eu sou professora, entendeu? Porque eu sou educadora. Então, eu acho que o que nós colocamos, o que nós fizemos e aonde nós chegamos, a gente chega com esse pensamento. Algo que eu tenho muito orgulho, de fato, é de fazer parte disso tudo, é de ter como referência tanto meu pai quanto a minha mãe, porque sem dúvida eles são muito ousados, são muito inovadores, porque eles construíram algo muito grande. E hoje eu me orgulho muito de fazer parte disso, de poder estar aqui hoje e de poder contribuir da minha forma e de que o que eles plantaram lá atrás, de que eu possa estar regando, para que essa empresa possa crescer ainda por muitos e muitos anos.